Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 119. E hoje nós temos um dia, o sol vai sair ainda, né? Tá meio tímido hoje, meio escondido, né? Plena segunda-feira. Mas nós estamos aqui aprendendo a florescer na segurança do eterno Rei. Salmo 91, hoje vamos para o versículo 5. Vamos aprender então com os nossos salmistas e também com a nossa visão, né, de hoje para hoje. Esse é um salmo para nós messiânico, falando então daquele que se tornou o nosso esconderijo e o nosso refúgio, que é Jesus. Salmo 91, 5 diz assim: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. É muito interessante nós percebermos nesse versículo, ou em quase todos os versículos, quando eles falam de proteção, é igual a gente vai em algumas casas que tem, né, a segurança privada, e lá tem então a plaquinha segurança 24 horas. E é exatamente esse tipo de segurança que Deus nos oferece em Cristo Jesus. É interessante percebermos que os versículos 5 e 6 do Salmo 91 se referem então a um período de 24 horas, enfatizando que a proteção divina é dia e noite. No Salmo 121, versículo 6, também nos revela que a proteção do Senhor é 24 horas e um pouquinho mais. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Mas não só por 24 horas do dia, mas termina assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, é uma vigilância não só 24 horas, mas é uma vigilância agora e também para sempre. O salmista aqui também ele faz uma lista de 4 categorias de males, né? Naquele tempo, então eles tinham a visão dos males que aconteciam naquele tempo. Hoje nós temos uma outra visão a respeito disso, né? Então, esses 4 males, e um deles, então, ele começa primeiro citando sobre o terror noturno, né? E que pode acontecer por intermédio do homem, né? Como sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo e guerras. E também o ataque do maligno, que acontece também à noite, né? O terror noturno que pode estar. Para nós que estamos hoje, então, seriam essas e outras coisas que nos angustiam e podem trazer esse tipo de medo, mas aqui não é um medo comum, é um medo, né, mais terrível, né? Então, falar o terror noturno, aquele que traz assim a paralisação. Esses males, eles podem então causar medo e pânico. Mas mais uma vez, nós vemos Jesus nos dizendo, nossos dias, nos dizendo: não temas. Por qual razão você acha que ele sempre nos orienta a não termos medo? Por que razão Jesus e Deus sempre fala: não temas? Porque ele sabia que a nossa alma é muito frágil. E quando nós vivemos, então, as nossas circunstâncias exteriores, o primeiro sentimento que sempre entra em nosso coração é o sentimento de medo. Mas vamos aprender um pouquinho como que a gente pode, então, entender isso. Não temas, né? Jesus sempre fala, Deus sempre fala na sua palavra. Mas por que ele nos orienta a não termos medo? Porque pela fé em sua palavra e em seu amor revelado por nós, nós somos protegidos. O medo, ele é o
oposto da fé e também do amor. O Senhor sabe que esses sentimentos nos impedem, né? Este sentimento de não nos sentirmos amados e também de termos medo, nos impede de operar com a fé necessária para receber as bênçãos, né? Por isso não é surpresa quando o salmista se refere ao medo do terror, né? Como ao medo do terror. Então, o terror em primeiro lugar. Então, uma coisa importante da gente entender. A palavra de Deus fala algo muito importante sobre o medo. Ele fala que o amor lança fora todo o medo. Mas que amor? O amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós, quando nós somos totalmente convencidos do amor de Deus por nós, então o medo tem que ir embora. Outra coisa, ele fala que o medo nos diz que nós não estamos aperfeiçoados no amor. Por que sentimos medo? Porque não estamos aperfeiçoados no amor. Que amor? O amor de Deus. O amor de Deus. Deus nos ama. Deus nos amou e amou para sempre. Nós precisamos nos convencer desse amor de Deus por nós. O medo, ele também surge da ideia de que nós mesmos somos responsáveis por nos proteger. E esse pensamento, ele está errado. A proteção, ela já está disponível e Deus deseja que entendamos isso. A proteção já foi providenciada, não importa o que estejamos sentindo ou não. A fé é simplesmente nós escolhermos aceitar, olhar para Jesus e aceitar aquilo que ele realizou por nós. A Bíblia nos ensina como lidar então com o terror. E a resposta está no sangue de Jesus, né? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 23, relata que porque Israel colocou o sangue nos batentes da porta, o destruidor noturno não pôde entrar em suas casas. O sangue do animal usado, serviu como uma metáfora ou como uma figura do sangue de Jesus, o qual confirma a nossa melhor proteção sobre a melhor aliança. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, fala da aliança de sangue que Jesus se tornou em favor do homem. E é sobre o sangue poderoso de Jesus que nós vamos vencer as investidas do inimigo e todos os terrores que possam estar sobre a nossa vida. Apocalipse 12, 11 revela isso, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a vitória para todos os males que possam vir e trazer terror para a nossa alma. A nossa vida, quando nós estamos vivendo pela fé, estamos protegidos pelo sangue de Jesus. O medo do terror noturno é o nosso termômetro, nos mostrando se estamos ou não habitando no Senhor, permanecendo no esconderijo do Altíssimo, se estamos totalmente convencidos do seu amor por nós. Quando isso acontece, nós precisamos rever esta questão, porque a nossa alma é a última a aceitar aquilo que o nosso espírito já aceitou há muito tempo. Então nós precisamos trabalhar a respeito disso. Não temerei a seta que voe de dia, diz a palavra de Deus. As setas ou os dardos que o inimigo joga é para nos afastar de Deus espiritualmente. Ele aponta sempre para as áreas mais sensíveis que irão nos machucar. As setas, elas podem ser enviadas a fim de ferir o nosso corpo fisicamente, para também nos atingir emocionalmente. Algumas setas são tentações que nos levam ao pecado, por isso elas são direcionadas
a áreas das nossas fraquezas, como o descontrole emocional, como o egoísmo, o espírito de ressentimento, amargura, falta de perdão, ou aquela área em que nós estamos sobre a influência do medo. Aquela área, o ponto em qual você não é muito forte na palavra de Deus. Este é o principal alvo do inimigo. A palavra de Deus é escudo broquel. Nós aprendemos onde que a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos no nosso relacionamento com Jesus, nas suas palavras, cremos nas suas promessas, nós estaremos então protegidos. O Senhor diz lá em Efésios 6,16 que temos o escudo da fé, como o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, não apenas algum, mas todos. Não são flechas comuns, elas estão inflamadas, sabe com o quê? Com o veneno, veneno da mentira, do engano. E é isso que Satanás tem trazido terror para as pessoas. Ainda assim, Deus declara que nós podemos extinguir todas. Podemos, pela fé, no Cordeiro de Deus, na obra redentora da cruz, eliminarmos todos os dardos inflamados do maligno. Usando a palavra de Deus pela fé, temos então que lembrar da nossa aliança de sangue com o Senhor, a qual ele diz que não devemos temer a seta que voa de dia. Os ataques surgirão, mas nós fomos ensinados a não temê-los. O Altíssimo nos prometeu que essas flechas não acertarão o alvo, porque nós estamos protegidos em Cristo Jesus. Mas nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, firmados na aliança de amor que Ele tem conosco. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.